Olá, pessoal, representantes, representantas femininas, né? Não existe a palavra, mas é aí um olá para as representantes femininas aí que estão nesse nosso Brasil. Hoje eu vou falar sobre os desafios das vendas virtuais, uma coisa que está chegando aí, tal, tem muito trabalho sendo feito nessa direção. Já temos uma experiência de mais de ano sofrendo para se adaptar, muitos já trabalhavam virtual fazia tempo, mas agora vem introdução de novas ferramentas e tal, tem alguns atravessando aí no WhatsApp já. Então tem muitas coisas que precisam ser redesenhadas, comportamentos redesenhados, forma de trabalho em direção às melhores práticas, né? Tudo isso a gente está num pensar, está sendo construído. Tá? Não venho aqui com nenhuma fórmula. Na verdade, vou pegar uma pesquisa que foi realizada e vou apresentar os resultados, e aí cada um faz a reflexão que precisa fazer. Nosso trabalho aqui no canal é muito mais trazer perspectivas, trazer insights, do que ficar apresentando soluções, né? Não é a nossa intenção. Nossa intenção é fazer com que a academia do representante comercial seja um lugar de reflexão, mas vocês sabem que a mudança vem de dentro, né? Então, a pessoa precisa ir desenvolvendo aquele pensar sobre alguma coisa que está em mudança. Bom, eu estou sofrendo para fazer isso aqui, e cada um constrói, principalmente em empresas de representação comercial, né, que a gente sabe que cada um tem que se virar do seu jeito, não tem todo um suporte por trás, cada um tem os seus negócios e tal. Então é isso, né? Eu vou compartilhar uma tela aí que eu preparei. Share screen, volta aqui. Share, vamos lá, compartilhando a tela. Bom, e aqui está vendas virtuais, os desafios e as competências necessárias, certo? Eu estou com a janelinha do vídeo aqui, ver se eu consigo colocar mais aqui para cima a janelinha do vídeo. Pronto, foi. Espero que não atrapalhe. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos fazer a... Ah, está aqui embaixo. Ixi. A resposta, essa pesquisa foi realizada em 4 continentes, tá? E a primeira coisa que eles perguntaram para as pessoas, para vendedores e compradores, é qual foi o impacto da pandemia na venda. E teve muita gente que teve um impacto extremo, né, 29%, mas teve algumas empresas que tiveram um pouco impacto e algumas outras não foram impactadas, né? Isso a gente já sabe, estou trazendo esse dado porque está na pesquisa, mas a gente segue em frente. O que nos interessa está aqui, ó. Desculpem por estar em outro idioma, mas aqui diz o seguinte: aonde os vendedores estão tendo sucesso e aonde que eles estão falhando, né? Esse era o título da pesquisa. E aí os vendedores respondem o seguinte: 91% deles, os vendedores, nós vendedores, estão dizendo que tem dificuldade de obter a atenção e engajamento das pessoas. Está mais difícil. Quase todo mundo está sentindo essa necessidade. 91% também relatam que existe uma dificuldade de mudar o ponto de vista do interlocutor a partir de uma venda virtual, é mais difícil, e isso, então, vem complicando aí. Vamos passando. Obter a atenção e engajamento também é uma complexidade, né? Se a pessoa está do outro lado numa tela, alguma coisa, ou se tu está falando pelo WhatsApp, tu não sabe se a pessoa do outro lado está te dando atenção, está fazendo outra coisa. Muitas vezes, nas reuniões que a gente faz, a gente percebe que as pessoas estão lá com o WhatsApp web ligado e então, às vezes, tu está conversando, a pessoa está fazendo outra coisa. Então, tem que ter muito cuidado com essa coisa do engajamento, porque é comum as pessoas estarem dispersas em ambientes virtuais. 89% dos vendedores dizem que tem a dificuldade de mudar o ponto de vista do interlocutor, né, para a questão da resolução do problema. E 88% dos vendedores trazem a dificuldade de desenvolver o relacionamento virtual com os compradores.
e também 87% conectar com os compradores e construir o rapport, né? Aquela coisa do tá no mesmo momento, tá na mesma sintonia, tá na mesma conexão, falando as mesmas coisas. É complicado. Tem que ter muita, o vendedor tem que estar muito presente para identificar no comprador sinais de que a coisa está indo em outra direção, que o comprador já está começando a pensar outra coisa, ou que ele está dispersando, ou que ele está já com o tempo terminando, já está querendo fazer outra coisa. Isso era comum já nas vendas quando era presencial, mas agora se amplifica, né? Tem mais um outro dado aqui que aí, então, eu acho que vale uma reflexão um pouco mais de olhar aqui uma lupa sobre as dificuldades expressas pelos compradores. Né? O que eles estão dizendo que tem de dificuldade nessa coisa de se relacionar com vendedores online? 68% dizem que os vendedores têm dificuldade em ser claros em mostrar a solução, né? Terminam a reunião sem entender muito bem qual é a solução que está sendo apresentada. 68% deles dizem isso. 68% também relatam que tem dificuldade do vendedor me ouvir. E eu acho que não é só ouvir, né? É escutar. Diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um ato físico, né? Eu posso ouvir a chuva lá fora, está chovendo, estou ouvindo a chuva. Escutar. Escutar é prestar atenção, se conectar com a fala, né, e entender o que está sendo falado. Está cheio de vendedor por aí que ouve, mas não escuta, né? Ou então já ouve com a resposta na cabeça, já para dar... Assim que o cara começou a falar, o vendedor já apressadamente, né, já quer sair respondendo e tal. Então, a gente encontra muito, é uma coisa que a gente trabalha bastante na nossa empresa de consultoria e de treinamento, é essa coisa da concentração no momento que tu estás, limpa a tua cabeça, velho, um monte de coisa que tu tem na cabeça e vai conversar com o cliente online ou presencial, focado naquele momento, com o teu objetivo definido, o que é que tu vai fazer, já pensado antes, já planejado, com as perguntas que tu quer fazer, com o objetivo que tu quer chegar, com o compromisso que tu quer no final da visita, né? E prestar atenção no que está sendo falado pelo outro lado, né? Escutar, uma preciosidade, já tem outros vídeos falando sobre isso, uma habilidade que os vendedores de sucesso praticam diariamente, o tempo todo. 66% dos compradores dizem que os vendedores têm dificuldade de explicar o retorno do investimento de uma forma clara, tá? Que se chama de ROI, né? Retorno sobre investimento. Os vendedores estão tendo dificuldade em clarear isso para os compradores. 64% dos compradores dizem que os vendedores não estão trazendo novas ideias, não estão me apresentando coisas novas, perspectivas novas, me educando, né? Então, a gente tem que sair da vala comum, assim, né? Tem que apresentar para o cliente uma coisa que às vezes ele nem pensou ainda. Pô, tu tem razão, isso é uma coisa que eu tenho que tomar mais cuidado, tal, e aí tu oferece ajuda, e nem sempre é produto, né? Às vezes é melhor controle do estoque, melhorar a reposição, etc, etc. Depende muito, eu não vou ficar eu dando exemplo aqui que eu não consigo atingir todo mundo, mas vocês vão entender o que é que eu estou falando. 71% dizem que os vendedores têm dificuldade de entender quais são as preocupações realmente que o comprador tem, que não são expressas e tal. Bom, então se o cara não escuta bem, como é que ele vai entender quais são as reais dificuldades? Como é que ele vai perguntar, escuta, mas essa coisa que está te incomodando, né? Como é que tu está trabalhando com essa questão aqui? É daí que tu tira as novas demandas, né? Das perguntas bem feitas, né?
E aqui uma listinha dos principais erros cometidos pelos vendedores de acordo com os compradores. Traduzir aqui, a tela está meio feinha, mas o importante é o conteúdo. Essa torneira está pingando, está vazando, né? É um sinal de que precisa ser corrigido. Muitos vendedores apresentam problemas de tecnologia, não sabem lidar com essa coisa da tecnologia. Vem com apresentações assim, com um visual meio duvidoso, meio com cara de que não é muito profi, né? Tem muitos vendedores que não sabem as respostas que foram feitas pelos compradores, né? Ou então passam uma sensação de que não estão preparados para a reunião e tal, né? Tem alguns que não sabem fazer as apresentações, não sabem dialogar através de uma câmera e tal. É normal, é um processo de aprendizado, vamos lá, praticar, né? Mas segue todos os itens aí, né? Fazer uma bela apresentação, se preparar com as respostas certas, cuidar que a tecnologia esteja adequada, tem que ir construindo aos pouquinhos. Se vocês pegarem o primeiro vídeo da academia que nós fizemos lá no ano passado, né? Eu olhei e pensei, nossa, que vídeo horrível, tudo escuro, a câmera ruim, meu Deus. E aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Não é o melhor ambiente profissional, o maior estúdio do mundo, mas em relação ao primeiro já melhorou. É o que a gente tem que ir fazendo, né? E-mails ruins, distração, aparece aqui, né? Cara distraído, você conversando sem o foco, sem escutar, com a cabeça em outro lugar, já falei sobre isso, né? E também não passar uma impressão profissional, né? De sinergia, de entendimento, de postura visual, etc, etc, etc. Olha só, material riquíssimo aqui para reflexão. Vou parar Parei a transmissão ali. Bom, era isso, pessoal, né? Se vocês sugestão, repassem mais de uma vez o vídeo, vejam onde vocês podem estar eventualmente se encaixando, façam um planinho de trabalho para a próxima semana. Vou cuidar deste ponto aqui que eu percebo que eventualmente eu tenho falhado ou que eu tenho que me preparar melhor, né? E vai para a próxima semana com essa intenção na cabeça, né? Porque o que é que a gente tem que fazer? O conhecimento, ele vem de tu ter acesso e botar em prática, né? Se tu tem acesso à informação, se tu tem acesso o que a gente está falando aqui e tal, da pesquisa, e aí tu não põe em prática, tu ainda não sabe, só sabe quando praticar. Então, vamos praticar. Vamos vender e praticar melhorias, né? Tipo um bom jogador, né? O cara joga, mas ele treina e vai aperfeiçoando a técnica, vai aperfeiçoando o jogo até se tornar excelente na profissão. Era isso. Hasta la vista. Daqui a pouco a gente faz um outro vídeo. Tem aquela coisa do curte, eu nem não costumo falar, mas tem que curtir, se gostou, né? E fazer algum comentário e tal, porque os algoritmos lá do Zuckerberg ficam vendo quem vai para frente ou não a partir desses 3C, né? Curtir, compartilhar e comentar. É isso aí. Então tá, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. E obrigado por tudo aí. Qualquer coisa, escreve aí nos comentários.